O objetivo dessa aula é a gente entender o que é a taxa de variação média de uma função do primeiro grau, tá? Então, ó, título da aula aí, taxa de variação média da função afim, né? Lembrando aí que chamar a função do primeiro grau de função afim é a mesma coisa, né? Função afim e função do primeiro grau é tudo a mesma coisa, ok? Costumo fazer variar aí as palavras para ficar claro aí que não importa o nome, né? Função do primeiro grau, função afim é a mesma coisa. Então, ó, qualquer função f definida nos reais em reais, né, ó, quando damos um acréscimo h à variável x, passando de x para x mais h, há em correspondência um acréscimo f de x mais h menos f de x no valor da função. A gente já viu, né, essa ideia da taxa de variação média de uma função lá quando a gente estava dando aquela visão geral de função. Agora a gente vai ver a taxa de variação média da função do primeiro grau, tá? Essa introdução aqui é a mesma coisa, tá? Não muda nada. É igual à introdução da taxa de variação média de uma função qualquer. Aí agora a definição aqui a gente vai ver, né, o que muda, o que significa, né, a taxa de variação média para a função do primeiro grau. Porque cada função, a taxa de variação média, né, mostra um comportamento diferente. Então aqui, ó, a definição. Dados x e x mais h, números reais com h diferente de zero, o número f de x mais h menos f de x dividido por h chama-se taxa de variação média da função f no intervalo x, x mais h, ok? A taxa de variação média é dada por esta expressão aqui, ó, f de x mais h menos f de x sobre h. A diferença, né, que a gente vai ver ali aqui no outro lado, é que para a função do primeiro grau a gente não precisa necessariamente jogar os valores na fórmula aqui, né, que nem a gente faz uma função qualquer, como a gente viu lá na playlist de função. Aqui é a taxa de variação média representa um valor explícito na função do primeiro grau, tá? Que a gente vai ver ali do lado. Então, ó, aqui eu desenhei um gráfico, né, ó, que nesse intervalo que vai do zero até o x mais h é uma função do primeiro grau, tá vendo, ó? Nesse intervalo aqui que vem aqui do zero, ó, até o x mais h, tá vendo, ó? Que dá essa parte aqui, é uma função do primeiro grau. Daqui em diante não é mais, mas aí a gente não precisa, a gente vai analisar só esse intervalo aqui, mais precisamente esse intervalo, né, ó, o intervalo x, x mais h. Bom, então aqui no eixo x, ó, esse aqui, lembrando que o eixo x é o eixo horizontal, o eixo vertical, que é o eixo correspondente ao f de x, né, que é igual ao y. Então a gente tem aqui, quando o valor da função é x, eu tenho aqui o correspondente f de x. Quando x, né, é x mais h, eu vou ter o correspondente lá, f de x mais h. Essa distância aqui, ó, essa distância do ponto x até o ponto x mais h, eu chamo ela de h. E essa distância aqui, ó, que tem do x e do x mais h em relação ao eixo y, ó, do f de x e do f de x mais h, que é esses valores aqui que estão no eixo y, ó, essa diferença, essa distância aqui, ó, eu chamo de f de x mais h menos f de x, ok? E aí aqui nesse intervalo, então, eu tenho a minha função do primeiro grau. A gente já vai ver o que isso significa. Olha só. Dados x e x mais h, números reais com h diferente de zero e a função afim f definida nos reais em reais, definida por ax mais b, a sua taxa de variação média em relação a x é dada pelo número, por essa expressão aqui, ó.
olha bem, vamos ver se vocês vão acompanhar aqui o meu raciocínio. Olha só, a taxa de variação média, a gente viu que é essa expressão. F de x mais h menos f de x dividido por h, certo? Ó, essa expressão aqui. O que eu fiz? Olha bem, o que eu fiz? A função genérica do primeiro grau tem essa cara aqui, ó. O f de x vale ax mais b, certo? Aqui eu vou calcular quem? O f de x mais h. Isso é, eu vim aqui na minha função, ó, eu tirar o x e colocar x mais h. Então vai ficar a vezes x mais h mais b. Foi justamente o que ficou aqui, ó. A que multiplica x mais h mais b. Eu substituí na minha função, né, que é a forma genérica da função do primeiro grau é ax mais b. Eu tirei o meu x daqui e coloquei x mais h. E aí eu copiei o a e copiei o b, né? E aqui, como é uma multiplicação, eu mantive o a multiplicando o x mais h somado com b. Desse outro lado aqui, eu fiz a mesma coisa, ó. É menos f de x. Então, o que eu fiz? Copiei a mesma coisa, né? Ó, porque calcular o f de x no ponto x é só conservar o x aqui, né? Então vai ficar a vezes x mais b. Foi o que ficou aqui, ó. Só que esse sinal de menos, ele veio, né? Ele se mantém aqui na fórmula. Dividido pelo h, né? Ou dividido pelo h porque já vem aqui, ó, da fórmula, tá? Ele já vem da fórmula da taxa de variação média. Aí aqui a gente tem que fazer uma distributiva, ó. A gente faz a vezes x, que dá ax, tá vendo aqui, ó? Quando eu faço a distributiva a vezes x dá ax. Quando eu faço a distributiva a vezes mais h dá a vezes h. Copiei o mais b. Tá vendo, ó? Copiei o mais b. Aqui eu tenho que fazer a distributiva do sinal, ó. O sinal tá multiplicando os números que tá aqui dentro do parênteses. Então eu faço menos vezes ax dá menos ax. Menos vezes b dá menos b, ok? E dividido por h. Que eu nem... Ali eu comi o h aqui, né? Ó, dividido por h, ok? Isso aqui tem termos semelhantes, tem termos que eu posso cancelar. Ó. Por exemplo, eu posso cancelar esse ax com esse menos ax. Posso cancelar esse mais b com esse menos b. Só me sobrou quem? Ó? A vezes h dividido por h. Então tá aqui, ó, a vezes h dividido por h. Aqui também, como é uma multiplicação, né? Ó, então eu posso cancelar este h com este h. E só me resta quem? A dividido por 1, né? Porque aqui embaixo ficou 1, que dá o próprio a. Ok? Então, a fórmula, né? A taxa de variação, que é f de x mais h menos f de x dividido por h, é igual ao a. Aí você vai se perguntar, mas por que igual a? O que é a? Bom, aí você lembra da forma genérica da função do primeiro grau, que é ax mais b. E esse a aqui, ó, é esse a. Então, a taxa de variação média da função do primeiro grau é o valor do a. Justamente o valor do a. Ok? Então, ó, assim, né, ó, assim a taxa de variação média em relação a x de uma função afim qualquer, definida por ax mais b, é justamente aqui, ó, o valor do a, é a, ok? Aí a gente tem algumas observações, ó. A primeira observação, como a taxa de variação média de uma função afim é uma constante, a gente pode falar apenas taxa de variação. Porque a gente falaria taxa de variação média, né? Ó, a gente não vai precisar usar essa taxa de variação média, porque a gente falaria se desse número quebrado, né? Só que como é uma constante, né? Como não vai precisar ter
outra, né, multiplicar por uma letra, por outro número, poder dar a taxa de variação. Então a gente pode dizer que é a taxa de variação sem a palavra média. A gente não precisa falar taxa de variação média, a gente só fala taxa de variação. O segundo ponto aqui, ó, a taxa de variação da função afim pode ser interpretada como a variação em f de x causada por cada aumento de uma unidade de x. Por exemplo, ó, coloquei aqui um exemplo. A taxa de variação da função afim f de x igual a 5x mais 2 é 5. Ou seja, cada acréscimo de uma unidade em x faz f de x, né, que é o valor da função, aumentar 5 unidades. Aí você vai se perguntar, bom, por que a taxa de variação da função, né, dessa função aqui é 5? Porque, ó, é o valor do a, tá vendo? Ó, o a é quem? O coeficiente que acompanha o x, que é 5. Então, a taxa de variação dessa função aqui é o valor 5, né? Ó, o valor que corresponde ao a que a gente viu aqui, ó. E tava 5 vezes x, né? Então, o a vale 5 nesta função aqui, ok? E a função g de x igual a menos 3x mais 2 é menos 3. Ou seja, a cada acréscimo de uma unidade em x faz a função g de x diminuir 3 unidades. E aqui, ó, a taxa de variação é menos 3 porque o coeficiente a, ó, que é o coeficiente que acompanha o x, é menos 3. Por fim, ó, a taxa de variação da função afim pode ser obtida conhecendo-se dois de seus valores. O valor da função no ponto x1 e o valor da função no ponto x2, né? Que é justamente o a. O a gente obtém esse valor a fazendo o valor da função no ponto x2 menos o valor da função no ponto x1 dividido por x2 menos x1. Para todo x1 diferente de x2, né? Porque se for igual... zero denominador e não pode ter divisão por zero, ok? Então aí tem essa maneira aqui da gente encontrar o a também. A gente vai ver nas aulas de exercício, mais precisamente, né, exercícios para a gente achar a taxa de variação da função afim, e vamos ver também exercícios para a gente obter, né, o valor do a, como que a gente faz para encontrar esse valor aí, ok?